Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, em alguma tradução, corta, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, Ele vô-lo conceda. Amém. Eu vou ler o versículo 16 de novo, mas antes eu tinha falado do atendimento psicológico, né? A Delva e o Reinaldo já chegaram, então o pastor Reinaldo e Delva, vai com ela que você fala, beleza? Voltando aqui, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Eu tenho pregado em 2018 várias mensagens nos capítulos de João, do Evangelho, que são frutos, né, de reflexões pessoais e de reflexões coletivas com os irmãos, nos 7 grupos de discipulado, do qual eu estou sempre presente com vocês, e a gente tem refletido muito nesse Evangelho. E muita coisa tem saído em formato de sermões e pregações. Hoje, eu quero tratar sobre esse texto com vocês, sobre essa questão do fruto, de dar fruto. Eu repeti o texto do versículo 16, mas o versículo 1 vai falar sobre isso, versículo 2, 3. Mas antes de entrar no texto, deixa eu invadir um pouco a sua privacidade e te fazer algumas perguntas, até mesmo sobre o texto. Como nós enxergamos as palavras de Jesus nesse texto do capítulo 15? Como é que a gente interpreta isso? Eu repeti o 16 2 vezes. Qual o efeito que essas palavras causam, ou deveriam causar em nós? Como essas palavras de João 15 podem afetar direta ou indiretamente o meu estilo de vida? A gente lê o texto e vamos discorrer sobre ele. Outra pergunta: o que será que Deus quer comigo? Ou com você? Quando olhamos para João 15. Outra pergunta: de alguma maneira, ao ler João 15, como a gente leu, ou você que já leu esse texto, você que esteve no discipulado esses dias, isso traz algum desconforto? Ou de alguma maneira nos traz algum constrangimento sobre o que Jesus fala nesse texto? E a última pergunta: o texto fala de frutos, de dar frutos. O que seria dar frutos para Deus? O que seria dar frutos para Deus? A gente vai comentar sobre isso. Mas primeiro Jesus começa essa sessão, nessa última noite com os discípulos, somente com 11 deles. Judas não está mais. Com uma metáfora, uma parábola muito comum para aqueles homens, não tão para nós. Para eles o significado era extraordinário, porque plantação de uva, plantação de azeitona, ou todo tipo de horta, ou de trabalho agropastoril, era a praia deles. Então Jesus explicava, isso tinha um significado gigantesco para eles.
Então, quando Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, os caras já começaram a olhar para uma plantação de uva, para uma vide, uma videira. Isso era familiar para eles. Então Jesus já começa dizendo no texto, eu sou a videira. Isso já causa um choque neles, porque eles sabiam muitas coisas a respeito da lei dos profetas, e a lei dos profetas dizia categoricamente que a videira era Israel. Isaías no capítulo 5, por exemplo, escute só, agora cantarei, capítulo 5, versículo 1 e 2, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua videira. O meu amado tem uma vinha, num outeiro fértil, ele cercou a vinha, limpou das pedras, plantou excelentes vides, edificou uma torre no meio dela, também construiu um lagar, e esperava que essa vinha desse uvas boas, porém, deu uvas bravas. Então Israel era conhecida como a vinha de Deus, e o texto está dizendo aqui para nós em Isaías, Deus tinha a sua vinha, era Israel, ele limpou, ele cuidou, ele estercou, ele regou, ele deu todos os cuidados e ofereceu todas as condições para aquela vinha frutificar, mas metaforicamente essa vinha não deu frutos bons, deu frutos amargos, azedos, impróprios. Agora Jesus vem para os discípulos e diz, a videira sou eu. Não é mais Israel. Eu sou a videira. O lavrador continua sendo o mesmo, é o pai. Mas a videira agora sou eu. A essência disso, o que fica muito claro para nós aqui sobre fruto, é que dar fruto para Deus só é possível em Jesus. A partir de Jesus. O homem por si só produz frutos azedos, impróprios. Só em Jesus e a partir de Jesus podemos frutificar verdadeiramente. Alguns aspectos que ficam claros também sobre esse texto que a gente leu. Jesus vai tratar aqui sobre os moldes da relação dele com aqueles que seriam íntimos com ele. Inclusive, até a metade do capítulo 12 de João, Jesus trata com todo o povo e com os discípulos. Da metade do capítulo 12 de João em diante, ele encerra a sua agenda com o povo e ele se reserva aos discípulos íntimos dele. Lembrando, Jesus não tem filhos preferidos, mas certamente tem filhos que preferem estar com ele. Jesus não tem filhos preferidos, mas certamente ele tem filhos que preferem estar com ele. Então, nessa relação com as pessoas íntimas, com as pessoas que preferem estar com ele, no versículo 5, eles viveriam em total dependência dele. Então, na relação com Jesus, haveria uma total dependência. Eu sou a videira, vocês são as varas, aquele que está em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Dependência. O segundo aspecto que fica claro aqui sobre a relação de Jesus e os que são íntimos dele, porque Deus não tem filhos preferidos, mas ele tem filhos que preferem estar com eles, outros nem tanto. Então, eles teriam que dar fruto. Na relação íntima, Jesus está reservado com os 12, com aqueles que seriam íntimos, com aqueles que iniciariam um projeto que saltaria para a eternidade. Esse projeto chama igreja. Jesus disse em Mateus 16 que nem o inferno ia poder reter esse projeto. Então Jesus vai dizer que nessa relação eles teriam que dar fruto. Eles teriam dependência e teriam que dar fruto. Ou seja, o fruto são os resultados práticos, verdadeiros e palpáveis de uma vida íntima com ele. Ou seja, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são apenas as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Esse capítulo 15 de João, ele traz um resumo do grande propósito de Deus para cada um de nós. Ou seja, o que Deus quer com a gente? O que Deus quer com você? Por que nós estamos aqui? Porque nascemos de novo. Então, o capítulo 15 vai responder para a gente. Deus quer que nós demos fruto. O propósito de Deus é que os seus filhos frutifiquem. Então nós não estamos salvos somente para a eternidade, nós somos salvos para dar fruto.
Até porque, olha a metáfora que ele usa. Eu sou a videira, vocês são as varas. Esses galhos da videira, eles só serviam para uma coisa. Só para produzir uva. Você não podia construir nada com galho de videira, porque eles eram muito fracos, quebradiços, frágeis. Você não podia fazer móveis com ele, porque eles eram flexíveis, eles não serviam para nada, a não ser para produzir fruto. Então, quando Jesus usa essa metáfora, fica muito claro para os discípulos: vocês são as varas. Para que servem essas varas que estão na videira? Só para que as uvas brotem dela. Para mais nada. Porque se você pegar algumas outras árvores, mesmo aquelas que não estão dando fruto, talvez você possa usar a madeira para N projetos, para muitas coisas. Os galhos da videira não, era só para produzir uva. Por isso que Jesus é brilhante nessa metáfora. E deixa muito claro qual é a proposta, qual é o projeto de Deus para nós. Fomos salvos para quê? Com que propósito? Com que projeto? Para dar fruto para Deus. Ou dá fruto, ou o galho da videira é queimado no fogo, porque ele não tem outra função. Amém, gente? Você pode repetir comigo com coragem e fé? Eu fui salvo. Mais forte, eu fui salvo. Eu fui chamado por Jesus com o propósito de dar frutos para o meu Senhor. Amém? Dá uma olhada para o versículo 2 e para o versículo 5. O versículo 2 diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira, uma outra tradução, corta. Limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas, aquele que está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 2 e versículo 5, eu noto também 4 possibilidades de frutificação. A primeira delas é nada. Qual é a possibilidade? Nada. O que deu esse galho, essa vara? Nada. É o versículo 2. Ainda no versículo 2, uma segunda possibilidade, dá fruto. E essa vara aqui? Essa vara dá fruto. A terceira possibilidade, essa vara foi limpa para dar mais fruto. É a terceira possibilidade. Então nada, dando fruto e mais fruto. E no versículo 5, a quarta possibilidade, muito fruto. A pergunta indigesta é onde nós nos enquadramos nessas 4 possibilidades. Nada, produz fruto, produz mais fruto, ou produz muito fruto? É uma pergunta meio indigesta, mas como a gente encara as palavras de Jesus, irmãos? Porque eu acho que há uma urgência nessas palavras de Jesus. Há um senso de urgência. Ou seja, a minha igreja precisa entender o propósito pela qual ela existe. Porque ela está na terra. Então, há um senso de urgência nisso. A pergunta é indigesta, mas a gente até o final, nós vamos orar e erguer um clamor. E não é um clamor para a gente receber a vitória. É um clamor para que Ele nos ajude a dar fruto. Amém, irmãos? Então, assim, onde nós nos enquadramos nessas 4 possibilidades de frutificar? Na possibilidade 0, versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto. A possibilidade mais adiante que dá fruto, e depois recebe a limpeza e dá mais fruto. Ou então a do versículo 5, que dá muito fruto. Olhando para o versículo 2, é um texto de difícil interpretação e motivo de muita controvérsia também entre os teólogos e comentaristas estudiosos da Bíblia. Então o versículo 2 diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, corta ou tira. São 3 interpretações que os teólogos reformados têm sobre isso. Então, a primeira delas fala que essa vara que está em Jesus e não dá fruto é um falso crente. Ele está na igreja, ele frequenta a igreja, mas ele nunca nasceu de novo. Ele é apenas um cristão nominal, não orgânico, no corpo. Ele tem um nome até no hall de membros da igreja, mas não no livro da vida. Essa é uma interpretação sobre essa vara que está nele e não dá fruto, que é 0.
A segunda interpretação aqui trata-se de uma pessoa salva, mas que pelo fato de não produzir fruto, será arrancada da videira e perder a salvação. Talvez alguém que esteve na igreja por algum tempo, parou de dar fruto, desviou-se e parou de frutificar para Deus. Esta é a segunda interpretação. A primeira, um falso crente, nunca nasceu de novo, está no ambiente, mas não pertence ao ambiente. João vai dizer na sua carta, de alguns que saíram, ele vai dizer assim: eles estavam conosco, mas eles não eram de nós. Se fossem de nós, permaneciam conosco. Na sua carta, João vai dizer sobre algumas pessoas. Então assim, a segunda é alguém crente, salvo, mas que por algum motivo parou de frutificar, parou de produzir, e por esse motivo vai ser arrancado da videira e vai perder a salvação. Essa é a segunda. A terceira interpretação parece mais apropriada com o texto. Então a terceira interpretação sobre o texto, que há tanta controvérsia, a gente precisa verificar qual o verbo João usa para a palavra corta, ou na sua Bíblia pode estar tira, ou corta ou tira. Qual é a palavra que João usa? Então o verbo que João usa aqui, toda a vara que não está em mim, que está em mim, mas não dá fruto, corta, esse corta é airô. Em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento no grego, em nenhum momento esse verbo airô foi usado para cortar, para jogar fora, para se excluir algo, para seccionar. O verbo airô nunca foi usado para isso. Onde a gente encontra o verbo airô, que é o que está aqui no tira ou corta? Por exemplo, quando Jesus multiplica os pães, ele levanta o cesto, o verbo é airô. Ele levanta os pães. Aonde mais a gente encontra o verbo airô? Por exemplo, Simão Cirineu, quando os soldados mandam aquele transeunte que estava ali curioso carregar a cruz de Jesus, aquele madeiro, quando Simão põe aquilo nas costas, o verbo é airô. Então quando a gente olha para o sentido do verbo, o texto não está dizendo que Deus vai jogar fora. Até porque a vara está nele. Não foi ele que disse que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora? Então essa terceira interpretação é muito mais apropriada. Então o que será que o texto está querendo dizer? No versículo 2, acreditamos que seja o trabalho do lavrador. Ele vai prescrutando, vasculhando, supervisionando as vinhas, as videiras, e vez ou outra ele encontra alguns galhos ou alguns ramos que crescem para baixo, para o chão, e são cobertos às vezes por lama, por poeira, por sujeira, e eles perdem as condições ideais, climáticas, de produzir. Então quando o lavrador chega ali naquela videira e vê um galho nessa situação, ele não arranca esse galho, ele tira o galho daquela posição e coloca numa posição favorável. Às vezes até liga aquele galho a um outro galho que está frutificando, que está sob a luz do sol, sob as condições ideais do vento. Ele tira do lugar. Então porque tem algumas traduções que está corta, o airô está corta. Às vezes ele corta a parte ruim do galho, não o galho todo. Ou seja, por algum motivo, essa vara que está na videira não está frutificando. Às vezes é o pecado. Às vezes o pecado impede a gente de frutificar. Agora, o ideal de Deus é tirar a gente da posição que a gente está para uma posição que a gente frutifica. Amém, gente? Você deve estar pensando, o que seria frutificar? A gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, o lavrador ele não está disposto a cortar os galhos e lançá-los no fogo. Porque o versículo 2, nessa parte A, essa vara que está em mim não dá fruto, é diferente do versículo 6. O versículo 6 vai dizer: toda vara que não permanecer em mim será lançada fora, como a vara secará, e vão colher e vão para o fogo. Dá para entender o que Jesus quer dizer, né, irmãos? Jesus fala umas coisas sérias, né? Os crentes não gostam de escutar as coisas de Jesus assim, nesse tom, mas Jesus falou de uma forma séria. A vara que não permanecer em mim. Diferente do versículo 2. Então, o interesse de Deus
é olhar para cada um de nós, e os olhos dele estão aqui sobre nós. Sobre cada um de nós. E ele está olhando essas varas que estão nele. Ele não quer jogar fora. Ele não vai jogar fora. A não ser que não permaneça nele. Mas se permanecer nele, a ideia de Deus é tirar da posição. A gente vê na sequência do versículo 2 que ele vai falar da vara que está dando fruto. Ele vai limpar para que dê mais fruto. Jesus usa uma metáfora sensacional para a gente pensar. Porque a gente vai pegar essa ilustração dele, essa parábola da videira, e colocar na vida prática. Então assim, Jesus não quer jogar ou cortar as varas que estão nele e jogar fora. Ele quer mudar de lugar para que possa frutificar para a glória dele. Aquela que está frutificando, o texto vai dizer, ele limpa essa vara, o viticultor ele limpa essa vara, e ela vai dar mais fruto do que estava dando. E no versículo 8 a gente tem um aspecto importantíssimo. Os frutos devem glorificar ao Pai. Então versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então os frutos devem glorificar o Pai, não a denominação, não o líder da denominação, não o pastor da igreja, não o líder do departamento, não o líder disso ou daquilo. Os frutos que essas varas vão produzir é para glorificar o lavrador. É o Pai que tem que ser glorificado. Eu fico preocupado quando vejo muitas glórias a homens. Fui pregar numa igreja esses dias, e tinha um monte de cadeira para os ungidos assim. O pastor falou, vamos sentar lá. Eu falei, os primeiros assentos eram os fariseus que gostavam de serem vistos pelos homens. Ele olhou para mim e falou, você não tem jeito mesmo, né? Eu falei, não deixa eu sentar no meio do povo. Na hora de pregar eu subo lá. Mas o gozado que tinha aquele monte de cadeira, e no meio delas tinha uma num plano mais alto, que tinha braço, parecia um troninho. Eu falei para o pastor, aquela é a sua cadeira? Ele falou, nem me fala dessa cadeira. Já tentei arrancar isso, estou aqui há 2 anos, em qualquer hora eu arranco esse negócio todo aqui. Mas por que uma cadeira com um troninho? Aliás, por que um monte de cadeira para ungido? Ungido é o Cristo, gente. Filho de Davi. Amém, gente? Pastor não é ungido coisa nenhuma. Pastor é pastor de ovelhas. Ungido é Jesus, o Cristo. Se usa esse negócio de ungido para o cara fazer besteira, falar besteira, e ninguém pode falar mal, porque não toqueis nos ungidos. O Saul e o Davi não tem nada a ver com pastor de igreja. Amém, gente? A história de Saul e Davi não tem nada a ver com pastores de igreja. Eles estavam em outra aliança, em outro lugar. Obviamente o princípio da autoridade ele vale tanto para o novo quanto para o velho. O princípio da autoridade continua. Não se corrompe, não se brinca com autoridade. Jesus disse isso a Pilatos, que ela é constituída por Deus. Paulo também disse isso. Agora a questão é, todo fruto é para glorificar o Pai. Toda vara que frutifica, quem tem que receber honra e glória é o Pai. Quem que tem que ser honrado e beneficiado e glorificado e honrado e presenteado é o Pai. Depois dessas considerações todas, vamos ao objetivo principal, porque a grande pergunta é, o que é dar fruto? Já que esse é o grande projeto de Deus com a sua igreja, com os seus filhos. Então, olhando para a Bíblia, Jesus fala de fruto no singular. E a gente vai dar uma pesquisada em fruto no singular, a gente vai ver o Salmo 1, por exemplo. Vai dizer assim, que aqueles que não andam mais segundo o conselho dos ímpios. Não é aqueles que não andam com os ímpios, entenda bem. É aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. Aqueles que não estão mais no mesmo rumo do caminho dos pecadores. Não é aqueles que não conversam, não andam com pecadores. Eles não estão no mesmo caminho. Aqueles que não se assentam na roda de escarnecedores, mas têm o seu prazer na lei do Senhor. E essa lei do Senhor faz dele uma meditação diária, sempre. Ele vai dizer assim que ele vai ser como um ribeiro de água, cujas folhas não caem, e que dá o fruto na estação própria. Olhando também para Provérbios 11:30, o que é dar fruto para Deus? O fruto do justo
é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então, o que é dar fruto para Deus? O Salmo 1 vai dizer que é separar-se da vida mundana. Não é separar-se das pessoas mundanas, é não viver o estilo de vida mundano, é diferente. Amém, gente? Eu entendia isso meio quadrado, ao contrário, quando eu me converti. Então, assim, em segundo lugar, é o viés missionário. O fruto do justo, fruto no singular, é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então, o que é dar fruto para Deus? Largar a vida mundana, pensamento mundano, conceito mundano, hábitos mundanos, que é o Salmo 1, que vai dar o fruto. E o viés missionário é aquilo que Jesus disse para toda a sua igreja: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Em Mateus, ele vai dizer a mesma coisa, e o Mateus vai narrar diferente do Marcos, e vai dizer assim: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, assim, o que é dar fruto para Deus? Abster-se da vida mundana, é o viés missionário, é o id, é ganhar almas, é ter interesse em divulgar o evangelho, em falar de Jesus às pessoas, em convidar as pessoas a ouvirem mensagens como você está ouvindo nesse lugar, e alguns de vocês têm sido muito abençoados com isso. Então, assim, é ganhar almas, é levar o evangelho, levar a salvação que alcançou a gente mais adiante. E o Mateus vai dizer que é fazer discípulos, porque talvez eu esteja errado, mas talvez eu esteja certo. A gente ouça algumas perguntas de Deus quando chegarmos lá. E se eu não estiver errado, talvez uma das perguntas é: onde estão os discípulos que você fez? Aí você vai dizer: ah, Senhor, não deu. Mas nem teus filhos? Nem tua casa? E fora a tua casa, nem um discípulo? Ele não vai perguntar se eu estiver certo ou se eu não estiver errado. Ele não vai perguntar quantos cultos a gente veio. Ele não vai perguntar se a gente perdeu ceia. Ele não vai perguntar quantas canções a gente sabe de cor e a gente canta na igreja. Ele não vai perguntar quantos versículos bíblicos a gente conhece de cabeça, de cor. Ele vai perguntar: quantas vidas você trouxe para mim? E quantas você interferiu para o crescimento dela? Isso se chama discipulá-la. Então, assim, abster-se, dar fruto para Deus, é viver uma vida não religiosa, mas uma vida santa, sadia. Tanto é que o versículo número 3 vai dizer: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Só que o que é dar fruto para Deus? Gálatas 5:22, a gente vai encontrar o fruto no singular. Eu acho que é um dos textos que eu mais falo quando eu estou pregando. Paulo vai descrever as obras da natureza humana que estão embutidas em nós. Ele vai dizer 18 ou 19 situações terríveis que estão na nossa natureza. As obras da carne são adultério, impureza, lascívia, contenda, ira, gritaria. Ele vai falar 19 coisas ou 18, dependendo da tradução. Mas ele vai dizer no capítulo 22 de Gálatas: o fruto do Espírito no singular. O fruto é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então, dar fruto para Deus, eu resumi nesses três aspectos: abster-se da vida e do pensamento, do estilo mundano, levar pessoas, evangelizar pessoas, o viés missionário, o id de Jesus, o discipular pessoas, e o Gálatas 5:22, que é um caráter parecido com o de Jesus. Então Deus nos escolheu para dar frutos em 3 direções: uma vida santa, levar a salvação a outros e viver uma vida de constante transformação, constante crescimento em amor, constante crescimento em paz, constante crescimento em alegria, constante crescimento em longanimidade, em bondade, em fé, em mansidão, em domínio próprio. Então, dar fruto para Deus é a gente olhar e falar assim: o quanto Gálatas 5:22 é verdade na minha vida, desde a minha conversão até o dia de hoje. Ou seja, como estão os níveis
desse negócio chamado amor? Como são os níveis da minha paz? Como estão os níveis da minha alegria? Gente, você imaginou as pessoas entrarem por essas portas e de repente é abordada por alguém com um sorriso bonito e ela é abraçada e recebe uma frase dizendo: olha, seja bem-vindo, que bom que você veio, você é uma bênção e tal. Aí ela entra por aqui e encontra outro, é abraçada e diz: você é uma bênção, obrigado por ter vindo, eu amo você, você é precioso para Jesus. E ela abraça o outro. Ela vai falar assim: meu Deus, eu acho que eu cheguei no céu. Mas às vezes, já lá na porta, parece que nem vale a pena ser cristão. Uma tristeza danada, meu. Uma chateação danada. Então assim, quando a gente olha, a gente precisa ter atitudes de semelhanças com Cristo, de forma prática. Então quanto mais atitudes eu vivo em Cristo de forma prática, mais eu produzo fruto. Quanto mais eu amo de forma prática, amém, gente? Quanto mais eu perdoo, quanto mais eu reúno condições de orar e abençoar quem não me quer bem, eu estou dando fruto. Quanto mais eu estendo a mão a quem precisa, sem medir se merece ou não merece, eu estendo a mão, eu estou dando fruto. Quanto mais me disponibilizo a ser uma bênção para a vida dos outros, é o reino de Deus, eu estou dando fruto. Quanto mais eu saio de mim mesmo para ser útil a alguém, eu estou dando fruto, porque Jesus é isso. A gente mais produz fruto. Versículo 5, versículo 7, versículo 15, eles falam sobre estar ou permanecer em Cristo. Então versículo 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 7, se vós estiverdes em mim, ou permanecerdes em mim, e se as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Versículo 15, já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Permanecer em Cristo. Outro dia não, muito tempo atrás, alguém disse assim: encontrei uma pessoa, né? E como é que está a família, como é que estão os filhos? Os meninos estão firmes na igreja, pastor. E eu tive lá, os meninos tocam na igreja. Aí conversei com a irmã lá, mas assim, será que estar firme na igreja é fazer alguma coisa? Porque daqui a pouco não está mais. É ou não é? A frase teria que ser: meus filhos estão firmes em Jesus Cristo. Então estar em Cristo fala de relacionamento, não de fazer coisas na igreja. Eu colhi algumas frases de John Stott, do livro A Cruz de Cristo. Se você quiser, te empresto esse livro. Cristianismo não é atividade, é relacionamento. Gente, minha oração é que vocês entendam isso. Cristianismo não é atividade, é relacionamento. Cristianismo não se resume em atividades no reino de Deus, mas sim em relacionamento com Deus. Outra frase desse livro. Outra frase também: Deus não está nem um pouco interessado naquilo que faço, mas naquilo que eu sou. Outra frase: do nosso trabalho para Deus só é fruto válido se for por pura consciência de nossa relação íntima com Ele. Consciência não, desculpa, vou ler de novo. O nosso trabalho para Deus só é fruto válido se for por pura consequência de nossa relação pessoal e íntima com Ele. Porque não é o quanto a gente faz, é o quanto a gente faz derivado ou consequência da relação que a gente tem com Ele. É o quanto a gente faz por conta dEle, porque é nele, é em Jesus, Ele é a videira. Não é o quanto a gente faz, é se estamos fazendo em relação ou relacionado com Ele. Fruto do relacionamento com Ele. Não sei se dá para entender, mas eu orei bastante para a gente entender isso. Porque resolve muita coisa na nossa vida. No versículo 11, Jesus ele fala já de uma alegria completa. Eu tenho-vos dito isso para que o meu gozo, a minha alegria permaneça em vocês e a vossa alegria seja completa.
A gente está falando de dar fruto para Deus. A gente está falando que o propósito real, o maior de todos, de Deus para conosco, é dar fruto para Ele. Jesus fala de alegria completa. Alegria completa. Então, alegria completa é diferente de alegria momentânea e de alegria parcial. Como assim? Bom, alegria momentânea é quando a gente arruma um emprego novo. Você fica feliz, quem vai ficar triste? É ou não é? Alegria momentânea é quando você conquista, como disse a Bruna aqui no louvor. Você se formou. Poxa, uma luta, uma batalha, você conseguiu, poxa vida, agora você está lá com aquela beca preta e na colação de grau, aquela coisa bonita. É uma alegria, mas é parcial. Quando você casa, é uma alegria. Quando volta da lua de mel, alguns meses depois. Mas na cerimônia, gente, eu fiz vários casamentos. Você olha para o semblante dos noivos assim, eles estão passados, eles estão em êxtase. Tudo que eu falo para eles ali no casamento, eles estão ouvindo patavina. Talvez escutem no DVD depois, quando for assistir, alguns meses depois. Eles estão assim parados, eles estão assim, aí vão para a festa, e dançam, e joga buquê. É uma alegria parcial, momentânea. A alegria do ministério. Em 2006, gente, foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque cumpriu-se algo que Deus tinha prometido. Eu estava de joelhos na Vila Guilherme, alguns homens de Deus também de joelhos, e os nossos líderes com as mãos na nossa cabeça, nos colocando a incumbência de ser pastor desse ministério. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Aí alguém diz, agora você cuida da igreja, agora você é pastor da igreja. Aí você fala, Jesus amado, era tão bom ser pastor sem ser o pastor da igreja. Não é? Porque quando eu era o pastor, mas não era pastor da igreja, cara, era tudo nele, né? A vitrine era ele. Eu falava, não, um dia eu vou ser pastor. Alegrias. Alegria parcial. Alegria da compra de um carro. Hoje é quase que uma necessidade você ter um carro em São Paulo. Alegria do nascimento de um filho. Aí eles são pequenininhos, eles são lindos. Depois cresce. Aí você fala uma coisa, ele faz outra. Aí você ensina de um jeito, ele fala que você não sabe. É ou não é? Aí você chega a filha, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, velho. Velho? Velho Satanás, que velho? Está falando com quem? Alegria, gente, alegrias, né? Jesus falou de uma alegria completa. Porque todas essas alegrias, elas fazem parte do contexto que a gente vive, do nosso contexto de ser humano social, familiar, e tudo isso nos alegra. Mas Jesus falou de uma alegria completa, que não termina quando o Brasil cai fora da Copa. Então assim, a alegria é completa. E qual é essa alegria? Se o texto fala de frutificar, tenham fugido essas coisas. Que coisas? As coisas a respeito de frutificar. O que é frutificar? Separar-se do pecado, separar-se do mal, separar-se da vida mundana, ganhar almas, levar o evangelho, viver um caráter cristão, segundo Gálatas 5:22. Então Jesus falou que essa alegria, ela é completa, a alegria de frutificar para Deus. Quando ele fala no capítulo 13, no capítulo 16, aliás, que ele vai ser preso e não sei o que lá, ele vai dizer, por um momento vocês vão ficar tristes. E o mundo todo vai se alegrar, por um tempo. Mas daqui a pouco, a vossa tristeza se converterá em alegria. E essa alegria, ninguém vai tirar de vocês nunca mais. Então assim, a alegria completa é a alegria da frutificação. Então assim, irmãos, a vara tem que estar em Cristo. Estar em Cristo é relacionamento, não é fazer coisas. Estar em Cristo é ter comunhão diária com Ele, através da oração.
e uma vivência coerente com a palavra de Deus. Estar em Cristo é viver fora de si, em prol de alguém, em prol do reino de Deus. Estar em Cristo é tirar os olhos do próprio umbigo, do próprio conforto, do bem-estar, em prol de um bem maior. Estar em Cristo é relacionar-se com Ele. Eu estava preparando meu esboço com o notebook aberto, a Bíblia ali, e de repente apareceu um quadrinho no meu notebook. Era uma pessoa chamada, não vou falar o nome, uma pessoa lá falando comigo do interior. Aí meu Facebook é Jair Soraya. Ele falou assim: vocês são pastores? Aí já veio embaixo: é o Jair ou a Soraya? Aí eu falei: eu sou o Jair, marido da Soraya, sou pastor. Você pode me ajudar? E começamos a conversar ali, no meio do meu esboço ali, eu conversando com a mulher. Sou filha de pastor, estava casada há 22 anos, meu marido pregador da palavra, se apaixonou, foi embora com outra pessoa. Eu já estou há meses orando, e alguns dias atrás ele me procurou, eu achei que ele estava querendo propor a volta, ele disse que vai se casar com essa pessoa. Por que eu estou contando isso? Porque cristianismo não é fazer coisas. Cristianismo não é ser filho de pastor. 22 anos de casamento. Ela disse: pastor, eu estou desesperada, eu não paro de chorar o tempo inteiro. Eu tinha certeza que eu ia orar muito e ele ia voltar, mas ele voltou para dizer que não volta mais. Então até que ponto a gente vive o evangelho, até que ponto a gente frequenta a igreja e faz coisas na igreja? Porque dar fruto é relacionar-se com Jesus. Às vezes a gente vai recebendo notícias, as pessoas vêm falar assim, meu Deus, não é possível que está acontecendo isso, não é possível. Com quem a gente está se relacionando? Então, meus irmãos, eu vou finalizar essa mensagem. Quero chamar meu co-pastor Luizão aqui, ele vai fazer a oração. Eu finalizo essa mensagem perguntando novamente: como enxergamos as palavras de Jesus nesse texto de João 15? Qual o efeito que essas palavras causam em nós? Como essas palavras de João 15 podem afetar direto ou indiretamente meu estilo de vida? O que será que Deus quer comigo ou com você quando olhamos para João 15? De alguma maneira a gente lê João 15, dar fruto, tal. Isso traz algum desconforto? Ou nos constrange? Ou é 0 a 0? E eu finalizo com um texto do profeta Jeremias: bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Deus te abençoe em nome de Jesus.